Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para falar sobre alguns temas que Deus tem colocado em nosso coração. Antes de qualquer coisa, eu quero desejar um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde para você que está chegando agora, para você que já nos conhece, para você que não nos conhece, sejam muito bem-vindos em nosso canal. Essa que vos fala, meu nome é Alessandra Zara, tá? Fiquem à vontade, já deixe seu like, já compartilhe, ative o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações e ficar antenados acerca de qualquer novidade que lancemos no canal. E sejam muito bem-vindos mais uma vez. E o tema de hoje, dessa mensagem, porque nós somos apaixonados pela palavra do Senhor, eternamente seremos, é propósito, projetos e planos. São 3 características que a gente colocou nesse tema. Propósito, projetos e planos. Eu quero dizer que o nosso Pai, ele tem nos instruído acerca da sua palavra, do que é importante a gente observar. Jesus Cristo nos ensinou que o que é mais importante é você meditar e observar nas Sagradas Escrituras. Então, nós temos que reconhecer Deus em tudo. Ele deixou claro isso. Em todos os momentos que ele passou pela terra, ele sempre deu a honra, a glória a Deus Pai. Ele sempre deixou claro: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sou o servo dele. E nós também, como discípulos, nós somos servos dele, de Deus Pai, né? Herdeiros através do sangue de Jesus Cristo. Herdeiros desse plano, desse amor. E através desses propósitos, desses projetos, desses planos que Deus tem para nós e que nós também queremos seguir carreiras, desenvolver dons e aptidões, nós temos em nós, impresso em nós, o DNA de Cristo. Amém? Alguns cientistas muito famosos e respeitados acharam em nossa carga genética de cromossomos, nosso DNA, né? Eles acharam uma quantidade de códigos, de números, questões matemáticas e chegaram à conclusão que dentro da nossa cadeia de DNA existe um nome, existem letras e que formam um nome, Javé, né? Em tudo que Deus faz, ele deixa a sua assinatura. E nós, como filhos deles e herdeiros dele, também nos inspiramos nessa carga genética. Em tudo que a gente faz, a gente precisa se inspirar. Então, eu deixo para reflexão de vocês em Atos, no capítulo 17 e versículo 26. De um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. E a pergunta que eu venho falar para vocês hoje é: o que tem dirigido a sua vida? O que tem permeado os seus caminhos, os seus projetos, os seus planos? O que tem te inspirado? O que tem dirigido a sua vida? Sabemos que em nossa jornada a gente passa por situações conflitantes, mas que trabalham para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Isso requer uma construção, uma jornada de vida que vai nos levar para algo que Deus está forjando em nós. Então, as circunstâncias adversas, elas boas ou ruins, elas acontecem para a formação do nosso caráter e para ser inserido dentro daquilo que Deus ele quer realizar em nós, tanto nos seus propósitos, tanto nos seus projetos e nos seus planos para a nossa vida. E atrelado aos nossos é o casamento perfeito de Deus. Então a gente passa por
por culpa, a gente passa por vergonhas, por lembranças boas e ruins, a gente passa por ressentimentos, por mágoas, a gente passa por perturbações, por medo, a gente passa por falta de perdão, a gente passa por alegrias, a gente passa por contentamentos, momentos de entretenimento, momentos de fartura, momentos de escassez, momentos aonde muitas das vezes a gente vai perder alguma coisa e muitas das vezes em outros momentos a gente vai ganhar, a gente vai ser surpreendido pela misericórdia de Deus. Tudo isso é um aprendizado. Então, existem momentos em nossa vida que muitos de nós vão passar por abandono, por uma insegurança, por uma solidão, por momentos de solitude e momentos de solidão, que é totalmente diferente. Existem momentos de vergonha, de ocultação, de isolamento, de perseguição, momentos de perturbação, momentos de medo, de inveja, psicose, contenda, confusão, raiz de amargura em alguns determinados momentos, né? Timidez, vergonha, momentos de insegurança, de falência, de sofismas, de orfandade. Momentos de rejeição, de desprezo. Momentos de atrapalho, momentos de confusão, momentos conflitantes, né? Tempestades, né? Tragédias. Então, em tudo, o Senhor está nos tornando experimentados. O Senhor está nos forjando em sua maravilhosa obra. Ele está nos dando potencial, readaptando o nosso eu, forjando o nosso caráter, refazendo em muitos momentos a nossa rota. E isso não acontece só comigo, não. Tenho certeza que em muitos momentos da sua jornada você já se viu perdido, sem saber, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou sair dessa situação? E o Senhor, em tudo, ele tem o seu propósito. Deus é especialista em dar um novo rumo, uma nova rota, um novo começo para as nossas vidas. E isso se chama destino. O Senhor está te capacitando para viver um destino seguro, plano e reto, na reta justiça de Deus. E é por isso que é tão conflitante para nós as adversidades. Por isso que é tão conflitante para nós vivermos e entendermos e suportarmos o processo de Deus. Em Salmos, no capítulo 32 e versículo 1, diz assim o texto: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo o pecado é coberto. Sabemos que gente ferida, eles ferem. Sabemos que o perdão é um antídoto de todos os males. Porque quando a gente não consegue soltar o pecado, a gente precisa arrancar o pecado de nós. E isso, muitas das vezes, vai ser algo conflitante, não vai ser agradável. Muitas das vezes vai requerer de nós, melhor dizendo, um esforço muito grande, né? E vai ter um custo. Servir a Jesus Cristo tem um custo. E esse custo, às vezes, ele será alto, ele será doloroso, mas ele será libertador. Quando Jesus ele foi até o poço beber água e ele encontrou aquela mulher samaritana e ele revelou a ela que ele era o Messias e ela não acreditando, né? Ela já queria ir embora de lá e ela não se achava merecedora. E ele pergunta para ela no texto, João 4, no capítulo 4 e versículo 18, né? Ele faz essa recomendação a ela.
porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. E nesse momento, ela se sente totalmente suja, indigna, mais uma vez rejeitada, achando que Jesus estava julgando ela. E quando Jesus queria dar a ela a oportunidade da descoberta, a oportunidade de um novo abastecimento, dela se abastecer de coisas novas, dela experimentar o novo de Deus, dela poder se reaproximar da casa do Pai. E Deus dá a ela um encorajamento involuntário de expectativas fantasiosas que ela tinha. Deus a encoraja ela a quebrar todas essas crenças limitantes que permeavam a vida dela, a história dela. E Deus ali joga tudo às claras, põe tudo na mesa, tudo que estava encoberto, ele traz à luz a verdade e oferece ela uma nova oportunidade. Oferece ela uma água que ia saciar não só a alma dela, mas o corpo, né, que estava naquela condição de pecado. Também ia curar a alma que limita contra o espírito e ia ainda enriquecer ela de uma água viva que ia fazer ela de novo sonhar em ter uma família, sonhar em conquistar novos territórios, novas situações, em refazer a sua história. E provou para ela que Deus a amava, mas que não aprovava aquela condição, mas poderia ajudar ela a sair daquela condição. Esse é o nosso Deus. Ela estava, a mulher samaritana estava numa condição de paralisia na vida dela mesma. Ela estagnou e ela não se achava digna de mais nada, de mais ninguém, né? Nem de Deus, o que dirá dos homens. E Deus arrancou ela dessa paralisia, dando a ela a oportunidade de enxergar Ele no caminho dela. E é isso que Deus ele está falando nessa noite. A oportunidade que a gente tem de refazer a rota. Mais uma vez, ele está batendo nessa tecla, né? De buscarmos um relacionamento com Ele. Uma vida em plenitude no reino dele com ele. Embora a gente sabe que muitas pessoas que nos conheceram lá atrás, no nosso passado, quando a gente não tinha Cristo, né? Vão sempre dizer, né? Você era assim. Você falava assim. Você vestia assim. Você se comportava assim. Você não. A fulana é assim. Eles vão sempre trazer na memória um passado amado que não existe mais. Mas essa é a estratégia do diabo. Se a mulher samaritana acreditasse nisso, ela não seria liberta, ela não ia contagiar outras pessoas. A gente precisa entender que o Senhor é Deus de hoje. O Senhor é Deus de coisas novas. Então, quando alguém vier dizer para você, não, fulano, a fulana é assim, era assado. Irmão, ignora, segue seu rumo e continua perseverante, porque quem mora junto com você e quem está ao seu redor está vendo uma grande mudança, uma grande obra. E se você está impactando outras vidas, que Deus seja louvado na sua vida. Eis que as coisas velhas já passaram. Quem gosta de falar de passado é museu, é diabo, é demônio, é a nossa carne, né? Então que nós possamos nos aproximar do novo, que é Cristo. Todas as palavras dele se renovam a cada manhã. E se ele tem bons pensamentos a seu respeito, a meu respeito, é isso que está valendo, irmão. E é isso que a gente tem que ver. Então, ainda que leve tempo, né, em Eclesiastes, no capítulo 3, né, diz assim:
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1. Irmãos, ninguém nos deve nada. Ninguém nos deve nada. Eu é que devo a Deus o meu tempo. Então, nós temos que melhorar a qualidade do nosso tempo. Ah, mas Alessandra, eu trabalho muito. Ah, Alessandra, gente, não é possível que você não tenha meia hora por dia, que você não possa ir para um lugar quietinho e falar com Deus, que você não possa ler um capítulo da Bíblia, que você não possa ler um livro para enriquecer e complementar aquilo que a palavra já está fazendo na sua vida. Então, gente, a gente precisa dar um tempo, devolver a Deus, assim como a gente dizima e oferta, a gente tem que devolver a Deus um tempo. Buscai as primeiras coisas, né? Porque é o reino de Deus que está aí. Então a gente tem que buscar, e o reino de Deus é conquistado, irmãos, a força, né? Ah, mas Jesus Cristo já levou sobre si as minhas dores, os meus cansaços, as minhas fadigas, eu não tenho que sacrificar nada. Quem disse isso para você? Se até Jesus teve que sacrificar a sua própria vida para completar o seu propósito na terra, para santificar e devolver, né, a vida do homem, devolver a oportunidade de decisão do homem diante de Deus Pai. Então, quem somos nós para negar isso, né? E em Eclesiastes, eu anotei aqui, no capítulo 7 e versículo 1, diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Aleluia! Então, tudo que a gente está vivendo vai passar. Tudo que a gente está vivendo, de bom ou de ruim, vai passar. Então, nós temos que somente nos colocar conscientes do processo. Então, vamos lá? Vamos ser conscientes do processo, vamos suportar o processo, porque depois tem recompensa. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós acreditemos que Ele é amigo, que Ele é Pai, que Ele é infinitamente mais daquilo que a minha mente humana consegue perceber. Ele é mais do que eu percebo. Ele está em tudo, até na tragédia, até na alegria, até na luta, até na satisfação, até na provisão, até na escassez. Ele está em tudo. Nada fugiu do controle dele, irmãos. Então não desista. Não desista desse processo, dessa jornada onde será colocado diante de você o propósito de Deus na sua vida, o projeto de Deus na sua vida e o plano de Deus na sua vida. Continua firme. Continua firme. Não deixe se esmurecer e que você possa ser ricamente abençoado. Não se permita esmurecer, mas que todo dia o Senhor possa te renovar. Que todo dia o Senhor, Ele possa te instruir no amor do Senhor. Então é essa palavra que eu deixo para você nesse momento. E Deus, Ele colocou uma palavra em oração. E eu quero que você feche seus olhos, que você se coloque, se imagine diante do grande tribunal de Deus, diante do trono, com aqueles anciões, o advogado de defesa à direita, o advogado que é Jesus Cristo à direita, o advogado de acusação à esquerda, e que você possa pedir a ele agora uma petição, um decreto no seu mundo espiritual e físico. Você possa pegar, que Deus ele te dê permissão do seu livro da vida ser lido diante desse grande tribunal. Antes de Jesus, a sua vida era de um jeito, e depois de Jesus, você está lutando para que a sua vida seja de outro jeito. Então, que Jesus Cristo possa ler
a sua conduta, os seus posicionamentos, a sua escolha, lembrar a Deus Pai o seu esforço diante desta jornada cristã. E por mais que o advogado de acusação tente dizer que existem ainda delitos, que existem ainda reparações, que exista ainda limitações, bloqueios, que existem até faltas suas, que você possa orar a Deus e se imagine diante do seu Pai e agora você dizendo em alta voz assim: Deus, que as minhas mãos, elas não sejam mais as minhas. Em tuas mãos eu entrego, como instrumento do teu amor. Usa as minhas mãos para alguém. Usa as minhas mãos para a minha família. Usa as minhas mãos para abençoar a minha própria vida, Senhor. Usa as minhas mãos para impactar, influenciar outras vidas. É isso que eu te peço, Senhor. Me ajuda, Senhor, em minhas fraquezas. E se o inimigo tem usado as minhas fraquezas para, Senhor, Deus, atrapalhar, Senhor, Deus, os meus avanços, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me una, Senhor, que o Senhor possa ser comigo neste momento, que o Senhor possa me fazer, Senhor, mudar de fase, que o Senhor Jesus possa me fazer vencer, Senhor, e trazer pessoas, conexões proféticas para me ajudar nessa jornada. É isso que eu te peço, Senhor. Me fortalece. Deus, me dê, Senhor Jesus, Senhor, uma fonte, assim como o Senhor deu, Senhor, para a mulher samaritana. Me dê, Senhor Jesus, uma água viva. Limpa a minha vida. Me lava com teu sangue, perdoe os meus pecados e me faça, Senhor, livre. Que a minha alma voe livre, Senhor. Que o Senhor me dê oportunidade, Senhor Jesus, de tomar decisões. Oportunidade para, Senhor, tomar decisões, para estar diante de Ti, Senhor. Deus, saindo dessa situação, Deus, para que eu cumpra essa palavra que eu mesmo estou dizendo nesse momento. Me dê a oportunidade de sair dessas situações, Pai, e escolher, Senhor, corretamente como eu estou dizendo agora. Em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus Cristo, eu declaro esta palavra de ordem na minha vida. Senhor, quebra todo mal. Maneta, desliga, eu desautorizo qualquer legalidade na minha vida. Eu desautorizo qualquer, Senhor Jesus, personalidade, Senhor, pessoa, qualquer espírito maligno que esteja, Senhor, me perseguindo, trazendo, Senhor, perdas, retaliações, perturbações, confusões. Pai, em nome de Jesus Cristo, que Senhor, o teu fogo, o fogo do Espírito Santo, venha limpar, Senhor, todos, Senhor Jesus, os meus caminhos. Que o fogo do teu Espírito Santo venha, Senhor Jesus, tirar do meu caminho todos os obstáculos e que eu tenha a oportunidade, diante desse grande tribunal, de fazer, Senhor, de escolher, de ser esse sal da terra, de tomar as decisões certas, mas me dê a oportunidade de escolher, Senhor Jesus, e de tomar as decisões, Senhor, diante desse Deus, diante, meu Pai, desta terra. Nos faça prosperar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E é com grande alegria que eu termino essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Tenho certeza que você será muito abençoado por esta palavra, porque eu estou sendo muito abençoada por ela nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Que Deus abençoe você, a sua família, e que você possa se colocar à disposição do teu Senhor, do seu dono, do seu pai, do seu amigo, do seu marido, que é Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida financeira, a sua vida familiar, emocional, psicológica, cognitiva, motora, neuropsíquica, a sua vida marital, a sua vida sentimental, a sua vida familiar, né?
a sua vida espiritual, ministerial, a sua vida acadêmica, a sua vida estudantil, que Deus ele possa te sustentar neste campo de desafios e também neste campo de missões. Amém? Que Deus abençoe a sua família. Um grande beijo, fique na paz e até, meus irmãos. Fui! Deixe seu like, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço, fui!